Olá, pessoal! Então, agora, Annelise aqui. Hoje nós vamos falar, então, sobre os óleos essenciais como suporte para a saúde da mulher. Bem, a saúde da mulher, este tema é muito complexo, né? Muito complexo. Quando a gente fala em saúde da mulher, envolve muitas coisas. Mas, com certeza, um dos assuntos que mais nos aborrece, ou que até é tido como um desafio mais forte, vai desde ganho de peso, fadiga excessiva, problemas com fertilidade, problemas hormonais, estresse físico, estresse emocional. Opa! Estresse físico e estresse emocional podem ser uma das causas desses problemas. Mas eu não vou falar sobre isso hoje, né? O foco aqui será, a gente vai tomar outra linha. Problemas, bem, a deficiência dos hormônios como estrógeno e progesterona, eles podem desencadear tudo isso que a gente comentou antes também, né? Esses hormônios são vitais para a saúde, e aí não é só homem, só mulher, né? A gente precisa deste equilíbrio. Nutrição e hidratação também é necessário para esse suporte todo, mas eu não vou falar, isso vai ficar para uma outra aula, e provavelmente não sou eu quem vou falar, tem pessoas, né, muito mais competentes que eu aqui para falar sobre este assunto, certo? Mas como suporte a todos esses desafios, nós abordaremos alguns olhos aqui em seguida. Muito direto, bem direto a respeito destes olhos aqui, certo? De forma muito prática. E por que eu escolhi falar destes óleos hoje? Porque eles são a base do equilíbrio hormonal, do equilíbrio para a mulher, certo? Então é por isso que a gente vai falar sobre estes óleos. Opa, então tudo começa com o gerânio. O gerânio é o óleo da mulher, é a flor da mulher, melhor dizendo, né? Então não tem como a gente falar nada sem passar pelo gerânio, tá? Então vamos lá. As características principais do gerânio, ele fortalece, libera e estabiliza. Olha que interessante. E ele é tido como um poderoso óleo floral, muitas vezes chamados de rosa do pó. É assim, se você não, porque por conta dos componentes, né? Se não tiver o rosa fortíssimo, pode usar o gerânio por conta do geraniol, ele atende algumas das propriedades e até efeitos do óleo de rosa. Em alguns casos de adulteração do óleo de rosa, é porque muitas vezes eles colocam o gerânio na sua composição, certo? Por conta disso. Mas vamos lá, quais as principais indicações do óleo de gerânio? Gente, ó, hoje assim, de forma muito prática, tá? Muito prática. O gerânio é indicado na TPM e no equilíbrio hormonal, e até na síndrome pré-menstrual e do desequilíbrio hormonal. Nesses casos, é indicado massagear o abdômen, tá? Também é indicado na baixa libido, para aumentar o desejo sexual. E aqui, gente, por quê? O que o óleo essencial de gerânio faz? Ele equilibra o hormônio, o hormônio feminino, o hormônio do nosso corpo. Ele vem na classe, e todos esse mais outro hormônio, outro óleo que a gente fala, na classe dos fito-hormônios, mas a gente não estou aqui para falar de forma muito técnica, não, né? O nosso intuito é deixar muito prático essa entrega para vocês, certo? Ele é um forte antioxidante, que a gente vai falar lá na frente também, mas ele equilibra absurdamente todos os problemas que envolvem fígado. Então, fígado, vesícula biliar, pâncreas e rim também. E neste caso, aplicar de 1 a 2 gotas. Quando a gente fala aqui no ingerir, é porque quem ingere óleo essencial, e algumas pessoas não ingerem, escolhem não ingerir por um motivo ou outro, tá tudo certo. Sempre que a gente tem um problema lá no órgão, lá dentro, e a gente sabe que isso tá, né? Muitos são dessa forma, a melhor forma, a forma de uso mais indicada e mais efetiva é a ingestão. Ana, mas eu prefiro usar topicamente, tá tudo certo. Porém, o efeito da forma tópica, ele demora muito, quando a gente passa na pele, então, forma tópica, o efeito dele demora muito mais para acontecer. E eu vou dizer para vocês que, às vezes, dependendo do grau do comprometimento,
você teria que usar uma quantidade muito maior para ser absorvido. Ana, mas eu passei na pele e a pele é o maior órgão, tudo bem. Mas a gente precisa de outra via metabólica para esse óleo essencial fazer o efeito ali naquela questão, tá? Então é por isso que sempre que possível, e sempre, né, que tiver alguma, já falando aqui da forma de uso, então sempre que tiver algum problema lá em algum do seu órgão, é muito mais indicado a ingestão, tá certo? O gerânio também, olha que interessante isso, ele trabalha, como eu já comentei antes, né, as questões da feminilidade, mas ele trabalha assim problemas no sangue, sangramento. Então, sabe fluxo menstrual, quando tem aquele fluxo intenso, ele é indicado sim para ontem, tá? E é muito efetivo o seu resultado. Para pele, para cabelo, não preciso nem falar, né, gente? Pele, cabelo, a gente indica muito óleo essencial de gerânio. No cabelo, é muito mais indicado no condicionador, né? Passa uma das gotinhas no condicionador e passa no cabelo. Eu confesso que para vocês, eu confesso para vocês que no meu cabelo não deu certo no condicionador, não. O melhor efeito dele foi no shampoo. Por que eu sei disso? Porque eu testo, né? Então a gente tem que entender qual que é a melhor forma para você. Como ele equilibra a oleosidade, também é indicado fazer uma massagem no couro cabeludo, tá, pessoal? E ele também tem, bom, ele tem, a gente fala de equilibrar a oleosidade, mas ele também tem uma forte ação hidratante. Quem nunca, né? A gente sempre indica lá nos grupos também. O meu tá naquela época de seca, meu calcanhar está muito rachado, ou a minha pele está ressecada demais, fica indicado uma gotinha do óleo essencial de gerânio com óleo de coco fracionado, com hidratante, com aquilo que você escolher, aquilo que for melhor para que você acha que é mais interessante para o seu corpo naquele momento. Gente, este óleo aqui também é muito indicado para odor corporal. Isso aqui eu achei fantástico. Gente, a gente sempre fala assim, então axila, desodorante, a gente sempre pensa no desodorante, né? Não, pode passar lá nas dobrinhas do joelho, sabe ali atrás do joelho, na perna? Sim, e aí nesse caso tem que colocar com óleo carreador, né? Para fazer um efeito, para prolongar esse efeito. Então, passa uma gotinha lá no óleo carreador e aqui, ó, nas dobrinhas aqui do braço também é indicado, tá? E ele vai trabalhando o odor corporal, certo? No desodorante, a gente já fala nas nossas receitinhas ali, tem o óleo essencial de gerânio. E olha que interessante, quando a gente faz essas trocas inteligentes, né, gente? Aquilo que a gente tanto comenta também. Ai, Julieta, minha carta apareceu aqui. Então, sempre que a gente faz essa troca, sempre que a gente coloca então, no desodorante, no shampoo, no hidratante corporal, nós estamos trabalhando sim a hidratação ou a oleosidade, mas nós estamos também trabalhando e já preparando o nosso corpo. A consequência deste uso é o melhor equilíbrio hormonal também, certo? Bom, o equilíbrio emocional ele é muito indicado para o equilíbrio emocional também. E quando a gente fala em emoção, a melhor e mais efetiva forma de uso é a aromática. Quer seja conchinha na mão, difusor pessoal ou o nosso difusor, o difusor ultrassônico também, certo? Ele tem propriedades homeostáticas, que a gente já falou antes, e anti-hemorrágico. Ele é um forte antioxidante, mulherada, a gente ama essa palavra, né? Ele é regenerativo, antialérgico, tem propriedades antissépticas, antidepressivo, diurético e também é bactericida. Além de trazer um bem-estar e um relaxamento sensacional. Este óleo, olha que interessante, né, gente? Fiz questão de colocar que ele trabalha o chakra cardíaco e ele auxilia na cura da dor emocional. Essa parte, a parte emocional dos óleos realmente é fantástico, né, gente? Então, o óleo essencial sempre trabalha a questão física, questão emocional, energética e vibracional. Muito forte isso, não é? Bom, como eu já comentei antes, ele é um óleo que trabalha ele é o óleo do feminino, então ele trabalha a cura feminina. Ana, o que isso quer dizer? Em poucas palavras, de forma muito direta, ele nos coloca no nosso lugar de fato. Simples assim.
né? Ele põe a mulher em contato com o seu feminino. Isso é muito forte. Bom, então ele trabalha amor próprio e baixa autoestima também fortemente. Ele é um óleo ele é um óleo da coragem. Sabe aquele momento que você não sabe para onde você vai, o que você tem que fazer? Ele é um óleo que te leva para o movimento também. Tem outros óleos, né? Cipreste também faz muito isso, mas aqui, neste caso, principalmente para as mulheres, ele trabalha fortemente, tá? Então, vamos lá. Resumindo, que eu acho que já vamos para o próximo óleo. Só para resumir aqui, então, como ele trabalha fortemente as questões do feminino, as questões ele parte da parte emocional e também na parte física, tá? Se existe algum problema, algum desequilíbrio hormonal, a melhor forma de uso ou a forma mais efetiva, que vai dar um resultado mais rápido, é a forma interna. E para todas as outras questões que nós comentamos aqui, tá? Parte tópica e a parte aromática também, certo? Bom, falando agora do Claristage, gente, quem me conhece sabe que eu sou apaixonada também por este óleo, né? A Salves Clareia, ela equilibra, ela trabalha muito forte o feminino também. Eu fui buscar o significado desse almiscarado porque aqui neste contexto não fazia efeito, sabe? Mas o que é? Ele é um forte fixador, tá? Então, realmente, né? Quem inala a Salves Clareia lembra dele por vários horas, porque ele é um aroma sensacional. Tá? Então, bom, e a Salves Clareia, gente, isso aqui foi muito interessante, olha isso. A Salves Clareia, ela é derivada do latim, né, do claro sage, de olhos claros, na verdade, o claro sage. E os monges medievais usavam a Salves Clareia para problemas oculares, gente. Isso aqui eu achei, eu realmente nunca usei dessa forma. Mas olha a versatilidade dos olhos, não é mesmo? E as principais indicações do Clarisage nos casos de endometriose, nos casos de câncer de mama, como ele também ajuda no equilíbrio, hormonal, ele faz justamente essa ligação entre os hormônios, tá? E ele vai equilibrando a médio e longo prazo. Ana, mas ali eu preciso regular o estrogênio? Fica tranquila, gente. Não é essa parte muito técnica, não. Mas quando a gente dá o comando para o nosso corpo e usa esse óleo essencial, o nosso corpo é tão maravilhoso e tão sábio que ele sabe aonde colocar, aonde enviar este óleo essencial, certo? Para que o nosso corpo use da melhor forma possível. Resumidamente, é assim. E a salves clareia, junto com o gerânio, para o desequilíbrio hormonal, gente, é fantástico, tá? E a gente vai entender ali que, bom, eu já vou falar aqui. Então, ele ajuda a melhorar tanto os sintomas da menstruação como os sintomas da menopausa. Isso é fantástico nos olhos, né, gente? Eu sempre uso esses dois aqui, inclusive, nos exemplos quando a gente nas classes de óleos essenciais, porque é justamente isso que o óleo essencial faz no nosso corpo. Ele equilibra, a gente dá um mínimo de comando e o nosso corpo sabe o que ele tem que fazer com aquela substância, com aquela química que está circulante no nosso corpo. Porém, muito importante a gente enfatizar, lembra aquela aula que eu comentei dos desreguladores endócrinos, que saiu todo mundo comigo, que todo mundo saiu assustado, desculpa, e me dizendo assim, Ana, mas tinha que ter continuação daquela aula. Vocês se assustaram? E a ideia foi justamente isso. Porque se a gente não dá esse choque de emoção forte, demora para acontecer, gente. E aí a gente não dá o real sentido, ou a real importância em usar desodorante com alumínio, em usar creme dental comercial, a pasta de dente lá do que a gente compra no supermercado, em usar o shampoo, né? É claro, nós já falamos antes também, eu não consigo trocar de uma hora para outra, mas faça suas trocas conscientes. Usa óleo essencial, compra óleo essencial e resgata os outros produtos, por exemplo, é um caminho a médio e longo prazo.
Mas se você está aqui na doTERRA, se você já é cliente da doTERRA há alguns meses e você ainda usa desodorante, creme dental, shampoo, meu Deus do céu, para ontem, tá, pessoal? De verdade, isso em função da saúde de vocês. Por quê? Porque enquanto a gente tem aquela substância no nosso corpo, e tudo que o metal pesado e tudo aquilo que desregula, a gente não tem um efeito correto dos hormônios no nosso corpo, tá? Bom, voltando aqui para a Salves Clareia, então. Gente, a Salves Clareia também é um suporte fantástico para o parto. É por isso que, apesar de ser um dos óleos que trabalha a fertilidade, né, que é um dos óleos que trata a infertilidade, a gente fala engravidou, tira, suspende a Salves Clareia o mais rápido possível. Por quê? Porque ela é ele induz o parto e a progressão deste parto, né? Inclusive as doulas, né? Quem já trabalha com isso adora, e a gente já tem inclusive alguns relatos próximos que falam justamente do efeito dele no parto natural, certo? Também é indicado nas questões da infertilidade, como eu comentei antes, da saúde uterina, e para a saúde uterina eles com a toranja são fantásticos, um potencializa o outro, lembra? E também é indicada para a questão da próstata. Poxa, Ana, mas salve esclareia, nós estamos falando de saúde da mulher e a gente está falando na questão da próstata. Pois é, pessoal, justamente isso. Lembra que a gente dá um comando para o corpo, o nosso corpo sabe onde colocar aquela química? É justamente isso que o óleo essencial vai fazer aqui também, tá? Indicado nas questões de TPM, menopausa, e aí a melhor forma de uso é a forma interna. Gente, olha que interessante isso aqui. Também é muito indicado na depressão pós-parto. Lembra do equilíbrio hormonal? É indicado na depressão pós-parto e no tratamento de ansiedade também. Por quê, pessoal? Gente, o Salves Clareia, ele tem um dos mesmos componentes lá da lavanda. E dentre os óleos, depois da lavanda, ele é o segundo óleo que tem o maior grau de linalol, até por isso que a gente dorme gostoso quando usa Claricejo, por exemplo, tá? É por conta disso. Então, as suas propriedades, neurotônico, Ana, neurotônico, então quer dizer que ele me ajuda na parte neural. Pois é, gente, ele contribui com essa parte também. Na parte anticoagulante, então quem tem alguns distúrbios lá da coagulação, ele é um óleo muito indicado. E, gente, experiência própria, muito seguro, tá? Mucolítico, sedativo, antiespasmódico. Então, quer dizer que ele tem o mesmo efeito do remédio de cólica? Sim, tá? Antiespasmódico, sedativo, e ele é cardioprotetor, tá? Exato. Então, tudo que envolve a parte cardíaca pode usar e pode indicar o óleo essencial de Salves Clareia. Bem, olha que interessante isso daqui. Ele tem um potencial fortíssimo no combate para leucemia. Isso daqui nem é tão divulgado, a gente não pode falar abertamente isso, mas alguns trabalhos. Opa, peraí, tem algum áudio aberto. Mas alguns trabalhos já mostraram isso, tá, pessoal? Deixa eu ver qual é o áudio. Acho que já fechou. Acho que já fechou. Então, como eu estava falando? Tá, a parte da leucemia. Alguns trabalhos já provaram que um componente químico aqui específico do Clarisage, ele combate a leucemia. Por quê? Porque ele mata as células. Exatamente, tá? Então, ele causa uma morte daquelas células ruins que estão ali no processo da leucemia, tá? Então, e também o Clarisage, ele serve como forte antidepressivo e como um dos melhores remédios naturais para ansiedade. Ana, mas lá na Casa da Ansiedade a gente fala da lavanda, a gente fala não sei o que, pois é, gente, mas este óleo aqui também é muito indicado. Olha que interessante isso daqui, ele aumenta a confiança e a força mental, aliviando sentimentos de ansiedade e fracasso.
Também possui propriedades eufóricas, deixando com um sentimento de alegria e facilidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela está naquele movimento de depressão e ansiedade e a gente às vezes até indica o lavanda, indica somente o lavanda e a pessoa fica down, sabe, assim muito devagar, porque o óleo essencial de lavanda faz isso. E o Clary Sage, apesar de trabalhar essas questões de depressão e ansiedade, ele é como se a gente estivesse usando um cítrico junto, tá? Ele não deixa prostrado demais, certo? Bom, quase terminando. Agora nós vamos falar do terceiro óleo da noite. Nós vamos falar do Ylang Ylang. Falamos do gerânio, falamos da salves clareia. Ah, só deixa eu reforçar aqui. Gerânio e salves clareia juntos para o equilíbrio hormonal são fantásticos, tá? E esse equilíbrio hormonal vai desde a vai desde de problemas de infertilidade, vai desde problemas com fluxo menstrual, vai desde a desregulação, né, aquele fluxo desregulado, ou aquele ciclo desregulado, vai desses desafios até o tratamento da menopausa e de tudo o que acontece com a menopausa, certo? E aí, qual a melhor forma de uso? Cápsula, 2 gotinhas na cápsula e toma todo dia, tá? E é importante ingerir todo dia, certo? Ótimo. Vamos lá agora para salves clareia, para o Ylang Ylang. Então. O Ylang Ylang é um floral e ele tem propriedade calmante e suavizante. Aqui, pessoal, este óleo essencial ele causa muita conversa porque ele é eu acho que um dos óleos essenciais que eu acho que é o único que é possível produzir esse óleo essencial de forma sintética, e aí nem deveria ser óleo essencial, né? Mas é possível produzir este óleo em laboratório, de forma sintética. E aí, por que eu falo muito isso? Porque às vezes você vai encontrar alguém que fala assim, ah, poxa, mas Ylang Ylang, neste valor, aqui eu bem baratinho. E realmente, o sintético é muito baratinho porque é só sintético, né, pessoal? Não tem nada de natural ali naquele frasquinho, sabe? Certo? Então, esse é um dos óleos, pelo menos, assim, que a gente ouve muito essa comparação por conta disso, tá? Porque ele é um dos óleos, se eu não me engano, o único óleo que é possível produzir este óleo 100% sintético no laboratório, tá? E é claro que daí não vai ter nada de grau terapêutico, certo? Então, o Ylang Ylang, gente, ele é muito conhecido nos rituais pós-casamentos, lá da antiguidade, sabe? Porque eles usavam na cama dos recém-casados, porque ele tem uma forte propriedade afrodisíaca natural, é um afrodisíaco natural fortíssimo. Então, as principais indicações: baixa libido, infertilidade, desequilíbrio hormonal e impotência. Poxa, Ana, mas a gente vem na mesma linha com todos os óleos dessa noite? Praticamente. Todos os óleos essenciais são muito versáteis. Com cada óleo essencial, a gente consegue trabalhar mais de 15 questões com cada óleo essencial. E eles vêm nessa mesma linha. Mas vocês vão entender que, às vezes, a gente tem um desequilíbrio hormonal, e agora falando nós, mulheres principalmente, eu já usei gerânio, não deu certo. Eu já usei a salve escolareia, não deu certo. Já usei os dois, não ficou legal ainda. Coloca o terceiro óleo e coloca o Ylang Ylang, por exemplo, e aí a sua vida muda, tá? Por conta disso. Então, quando a gente não usa em isolado, né? Quando a gente usa associados, o efeito é muito maior, certo? E é claro, cada um tem a sua particularidade, né? Na mesma linha do Clary Sage, né? O Ylang Ylang ele também trabalha em potência. Então, pode ser usado tanto para a saúde feminina quanto a saúde masculina, certo? E aí, neste caso aqui, baixa libido, infertilidade, impotência e desequilíbrio hormonal, é indicado passar nos pontos de pulsação e também ingerir em cápsula. Gente, sempre em cápsula, porque o gostinho dele é ruim.
muito ruim mesmo. Bom, quer colocar no mel? Pode até colocar, eu não indico. Também é indicado nas questões de estresse e pressão alta. E aí, neste caso, inala, então usa de forma aromática e pode também ingerir, tá? Se a via aromática não for suficiente, é indicado também ingerir este óleo com segurança. Nos casos de batimentos cardíacos irregulares e palpitações, a parte cardíaca, gente, ele é fortíssimo também, tá? Nos casos de ansiedade, frustração e medo, o óleo essencial de Ylang Ylang é indicado, e aqui de forma aromática. Queda e brilho no cabelo, a mulherada adora, né? Este óleo aqui, ele é sensacional para essas questões também. E na parte emocional, só para reforçar aqui, ele leva do oprimido, do cabisbaixo, para o exuberante. Depois quem usar, depois vocês me falam, que eu acho que é justamente isso, tá? As propriedades dele, então ele é hipotensivo, né, quem precisa diminuir a pressão, ele é indicado fortemente como um afrodisíaco, antiespasmódico e sedativo também, tá? Então, antiespasmódico, como eu comentei, a mesma propriedade que eu comentei lá nos anteriores, certo? E agora, para fechar a noite, né? Nós estamos indo finalmente, nós vamos falar do Whisper. O Whisper, gente, é aquele mix de óleo essencial que, olha, toda mulher, bom, eu não conheço nenhuma que tenha rejeitado o Whisper de cara, né? Aliás, que não goste do Whisper. Eu tive as minhas desavenças com ele no começo, sim, mas olha, gente, este óleo esse mix de óleo essencial é fantástico. Então, ele tem as suas propriedades. Ele é doce, ele é reconfortante e ele é calmante. Olha que interessante essa parte. A química do corpo de cada mulher é única e ele torna a sua fragrância dessa mistura. Bom, mas o que isso quer dizer? Que quando a gente está numa rodinha, ele não nos deixa única. De verdade, gente. E ele enaltece a química de cada mulher. Quando a gente está numa rodinha de mulheres e a gente passa o Whisper, a sensação que a gente tem, assim, é de empoderar mesmo, sabe? Estou tomando a força da Annelisa, sabe? Ele é justamente dessa forma. E quando a gente passa numa rodinha de mulher e depois a gente sente o aroma, cada mulher apresenta um aroma diferente. Gente, é fantástico. E por quê? Deixa eu até puxar aqui que eu trouxe algumas. É assim, ó. Ele tem um mix de muitos, mas muitos óleos essenciais que trabalham todas essas questões do feminino. Então, ele tem bergamota, canela, cedro, funcho, gerânio, jasmim, lavanda, patchouli, camomila romana, rosa, gente, muitos outros, né? Muitos, se eu não me engano, são 20 e tantos óleos essenciais que compõem este mix de óleo, tá? E ele é realmente, assim, fantástico para as mulheres, para nós mulheres, né? Então, ele também trabalha o equilíbrio hormonal, né? E aqui é indicado passar nos pontos de pulsação quanto? Todo dia. Ana, mas eu já usei o gerânio salvia clareia, já usei o Ylang Ylang, posso? Pode, gente. Por quê? Porque ele pode até substituir o seu perfume. Se você está naquela linha de diminuir a carga tóxica do seu corpo, pode usar com muita segurança este óleo essencial aqui também, tá? E ele só vai contribuir com o equilíbrio hormonal do seu corpo. Ele também é muito indicado no calor da menopausa, naqueles sintomas ruins da menopausa. E aqui, neste caso, é muito indicado aplicar na nuca e no abdômen, certo? Também indicado nas questões de libido e impulso sexual. E nessa parte do impulso sexual é indicado, bom, até para fortalecer, o Ylang Ylang e o Whisper juntos. Ylang Ylang no difusor e o Whisper entre coxas. Gente, o resultado é fantástico, né? Colocando os dois juntos. Pode inalar? Pode inalar também, né? Mas de forma tópica, para essa questão aqui, o resultado é bem mais interessante, tá?
Ele também trabalha as questões de raiva, autoconfiança e criatividade. Gente, então, falamos de todos esses. Ah, Ana, mas aí meu marido está no quarto, ele vai usar também, e aí, gente, lembra que equilibra a parte afrodisíaca, lembra que equilibra, que o óleo essencial, ele equilibra o nosso corpo e as emoções. Então, é interessante tanto para o homem quanto para a mulher, tá? Pode colocar no difusor, aliás, a gente não tem mais esse no difusor, eu ainda tenho, eu uso o Rolon, mas eu ainda tenho o de 5 ml, né? O puro, óleo essencial puro. Não tem mais essa versão no Brasil. Então, esse de Rolon não pode colocar no difusor, tá? É só passar mesmo na pele, certo? E no difusor, para libido e impulso sexual, a gente indica o Ylang Ylang. E aí os dois juntos, pode até colocar canela ali no difusor junto com o Ylang Ylang, tá? A canela cássia, é bem indicada. Certo? Bom, falamos então que ele trabalha a autoconfiança e a criatividade. Falamos de todos esses óleos aqui, eu não. Falamos de todos esses óleos hoje, né, juntos, de uma forma bem abrangente e voltada porque eles trabalham no nosso corpo, justamente para focar nesses produtos. A gente nunca fez uma aula dessa forma. A gente sempre falava dos sintomas e trabalhava o óleo e trabalhava um ou outro óleo. A partir de agora, eu pelo menos escolhi trazer dessa forma para focar justamente nas propriedades dos óleos que a gente tem. Porque às vezes a gente tem algumas perguntas lá no grupo. Ah, que eu poderia, para que esse óleo aqui funciona? Por que a mandarina, hoje acho que foi sobre a mandarina que eles perguntaram no grupo, no outro grupo perguntou sobre o petigram, que são óleos que não estão aqui na nossa rotina. Então, quanto mais a gente falar destes óleos e apresentar, mais claro fica para todo mundo, né? Então, hoje nós falamos do gerânio, da salves clareia, falamos também do ylang ylang e do whisper. E vocês percebem a versatilidade de cada um desses óleos? Ana, eu até usei e não tive o efeito esperado. Aí eu te pergunto, como você usou? Você usou de todas as formas que você podia usar? Primeiro, né, em algumas questões aqui, falando mais da parte hormonal, começou a usar da forma interna? Já passou pela forma tópica? A forma aromática às vezes não é mais indicada, mas pode ser que trabalhe também as questões emocionais. Você usou bem da forma aromática? Antes de colocar, olha isso aqui, gente. Antes de colocar o óleo essencial dessa classe que nós estamos falando aí, que trabalha a parte hormonal, você usou o protocolo inicial dos óleos? Gente, não é à toa que a doTERRA montou aquela farmacinha natural, que ela que ela colocou aqueles 12 óleos. Não foi à toa, né? Que ela mostrou para gente, ela nos mostra para a gente começar a partir daquela farmácia, porque aquela farmácia são aqueles óleos que promoverão a limpeza do nosso organismo, gente. E aí, quando a gente promove a limpeza, inclusive a diminuição de carga tóxica com aquela farmacinha natural, quando você colocar um óleo essencial mais específico, ele vai fazer um efeito muito mais rápido. Percebe? E isso, gente, fez muito sentido em vários protocolos que a gente acompanha ao longo do tempo, tá? Inclusive para as clientes mais antigas, que a gente percebe que precisam destes óleos e alguma coisa já está fora de controle, a gente fala, vai lá, volta, faz aquele protocolo inicial por 10, 15 dias seguidos, depois você me conta. E aí fez, e a gente volta com os olhos bem específicos, os olhos bem direcionados, e o efeito volta, e ele volta a fazer efeito como antes, tá bem? O óleo, claro que é interessante, até já vou aproveitar e já falar isso também, é claro que é interessante às vezes a gente mudar o estímulo. Ao invés de eu usar só o Serenity por muito tempo, eu posso colocar outro óleo. Mas o óleo essencial, ele não tem a mesma carga que a medicação. Então, a janela terapêutica que a gente precisa lá
Na medicação, não é necessário aqui dessa forma, com essa mesma visão nos óleos essenciais, tá, pessoal? Porque, voltando lá no conceito básico, porque o óleo essencial é puro, porque o óleo essencial tem a mesma base que o nosso corpo, tá? É por isso que o óleo essencial não causa problema no fígado, não causa problema no rim, e a gente pode usar óleo essencial com essa segurança. É claro, eu estou falando de doTERRA, que são óleos 100% puros, tá? Acho que eu falei de tudo, gente, que estava anotado aqui para eu colocar para vocês hoje, certo? Eu vou parar agora a gravação, eu vou parar de compartilhar e a gente... Opa, cadê?